Mais um estudo apresentado no último dia do Congresso Europeu de Cardiologia, o estudo chamado ARAMIS, que foi um estudo que testou uma medicação nova para tratar pacientes com miocardite aguda. A gente sabe que na fase inicial da miocardite a gente tem muita inflamação. Essa medicação, a anakinra, é uma medicação que vai tentar antagonizar o efeito da interleucina 1. Então poderia ter algum efeito benéfico nessa fase inicial. Foi um estudo que incluiu 117 pacientes. Eles foram pacientes jovens, pacientes com idade média de 28 anos, 90% era masculino, sexo masculino. O que a gente viu com esse estudo? Eram pacientes que não eram pacientes tão graves. O diagnóstico de miocardite aguda era feito basicamente com ressonância e com elevação de troponina. Nenhum paciente foi para biópsia endomiocárdio. Então isso é importante para a gente interpretar direito o resultado desse estudo. O endpoint primário era dias livres de evento nos primeiros 28 dias. Então, pacientes que não tiveram nem algum evento de insuficiência cardíaca, arritmia ventricular, dor torácica ou piora de fração de ejeção. E não houve diferença entre os grupos. Então, não foi uma medicação que se mostrou efetiva para esse perfil de pacientes, que eram pacientes que tinham um quadro de miocardite aguda confirmada, só que na fase inicial, tinha outros estudos anteriores que testaram medicações anti-inflamatórias numa fase mais tardia. Então, isso foi interessante, foi na fase inicial, mas o perfil de pacientes era importante, eram pacientes que eram pacientes de baixo risco. Nenhum paciente foi para biópsia no miocárdio, então eram pacientes que não tinham uma gravidade importante. Então, não dá para a gente extrapolar que a anakinra não funciona para miocardite em geral. Para esse perfil de pacientes, que seriam pacientes de mais baixo risco, então que só tinham um diagnóstico com ressonância magnética e troponina alterada, não fez diferença usar a anakinra. Para pacientes mais graves, que internaram, que foram para biópsia, que estão considerando outras terapias, aí a gente não sabe, esse estudo não responde isso. Mas é interessante, um estudo que mostrou que mais uma medicação poderia ser considerada utilizar para esses pacientes, não deu certo com pacientes de baixo risco, mas a gente aguarda novos estudos com pacientes com outro perfil para ver se poderia ter algum papel nesses pacientes com miocardite. Continua acompanhando a gente, muita coisa boa ainda saindo nesse último dia do congresso.